Mediunidade precisa de um enteógeno. Mediunidade e ayahuasca. Como eu, dirigente de Umbanda, com casa aberta, estou lidando com isso. Pessoas que chegam pedindo para entrar na corrente, mas que não querem abrir mão da bebida, do enteógeno. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então eu tenho todo o respeito por todas as tradições aborígenes, ancestrais, que se utilizam de todo e qualquer elemento, sem quaisquer pré-julgamentos. Mas quando nós observamos que algumas tradições elas estão descaracterizadas da sua origem, vou dar um exemplo bem específico, o uso do enteógeno recreativo. O pessoal se reúne fim de semana numa chácara, num sítio, tem alguns músicos que vão cantar alguns inários e compram aí 1 litro, 2 de enteógeno, de ayahuasca pela internet. Hoje temos várias possibilidades de adquirir a bebida pela internet e aí vão para o uso recreativo, quase como se fosse assim, uma balada, sem muito compromisso. E por trás disso tem um movimento assim, de interesse financeiro, de ter inscritos, bastantes pessoas, todos pagando. Eu não sei se isso tem alguma relação com a tradição original da medicina da floresta aborígene, xamânica, que utiliza o ayahuasca. Fico refletindo que adaptações há um apelo de modernidade a um outro momento, e eu vejo também as pessoas procurando isso, não no sentido de encontrar Deus e ter uma experiência divina que se consolide dentro do indivíduo para ele transformar o seu caráter. Eu vejo muitas vezes é uma curiosidade, um fenômeno, que aconteça algo milagroso que te libere de toda e maior dificuldade, que não exija tanto um esforço de interioridade. Mas o que isso tem a ver com mediunidade? A princípio, originalmente, isso não tem nada a ver com mediunidade. Mediunidade é você ter uma comunicação sustentada, equilibrada, com uma outra consciência, uma consciência extracorpórea, um espírito desencarnado, que é o seu guia espiritual, o seu mentor ou outra entidade que você se comunica. E a finalidade da mediunidade, dessa comunicação na Umbanda, é assistir às humanas criaturas que vêm aos terreiros em aflição, em tormento. Elas vêm buscando orientação, acolhimento, uma palavra amiga, um axé. Essa é a finalidade principal da mediunidade. Então, quando você associa a mediunidade ao uso do enteógeno, você tem que sair daquela interiorização, daquele silêncio que está buscando um estado ampliado e superior de consciência. Se altera a sua consciência, mas você entra naquele movimento ritual que objetiva o acoplamento áurico da entidade comunicante. A partir daí, aquele mergulho em si mesmo, silencioso, que pode demorar ali 6, 8, 10 horas, uma noite inteira, como é tradição no ayahuasca aborígene, e nesse caso individualizado. Hoje estão se fazendo uso recreativo, como eu falei, sem muito critério dentro da tradição. Quando você utiliza isso com a mediunidade, numa engira pública, eu fico me questionando qual seria a finalidade, qual o ganho que a mediunidade tem na Umbanda com isso. Porque a Umbanda já tem seus preceitos, os seus fundamentos, respeito profundo pela medicina da floresta, se utiliza dessa tradição aborígene, xamânica, sem a ingestão de enteógenos que alterem a consciência. Aí vão dizer, mas tem gente que bebe na Umbanda. Bom, na nossa casa nós não ingerimos bebida alcoólica,
nada que possa alterar a consciência, nenhum golinho. Eu estou falando da casa a qual eu dirijo. E é interessante que o uso de enteógeno na mediunidade dá a impressão de um transe mais profundo, mais rápido. Veja bem, essa impressão ela é uma ilusão, porque isso é muito rápido naquele momento. Depois que você vai se acostumando com o uso do enteógeno, você vai perceber que não é bem assim a longo prazo. Ou você vai ter que aumentar as dosagens, ou você vai ter que ter um acompanhamento individual. Isso tudo já não é mediunidade, que ela tem que fluir naturalmente dentro do método da aplicação rito-litúrgica, com tempo, com calma. Tem um ditado na Umbanda que diz, né? O tempo é do tempo e o tempo pertence a cada um, é o tempo de cada um. Toda vez que nós somos impacientes e queremos apressar o tempo, a gente não tem uma boa resposta, um bom resultado. E apressar a mediunidade usando enteógeno, eu vejo isso com muita preocupação, com muita apreensão, e tenho observado pessoas que não estavam preparadas para ter essa experiência psiquicamente, animicamente, emocionalmente, e por vezes o efeito rebote disso aí, dessa experiência, não é adequadamente integrada na sua estrutura de personalidade, e a pessoa fica um pouquinho dissonante, fica um pouquinho, como se diz popularmente, fora da casinha. Um outro aspecto que nós temos que refletir, que toda experiência ampliada e alterada e ampliada de consciência para um êxtase divino, né, uma percepção de Deus, ela demora um tempo. Na yoga demora até anos. Por quê? Porque cada centro de consciência, cada chakra que vai se abrindo, nós trazemos propensões mentais no subconsciente de vidas passadas, reações, impulsos mentais que vão ter que ser colocados para fora, que são efeitos de causas que nós mesmos fomos geradores em vidas passadas. Então, cada chakra, cada centro de consciência, ele vai despertando, vai abrindo essas propensões, isso vai sendo exaurido. Isso aí faz parte de uma prática espiritual em todas as religiões. Na yoga, nós sabemos disso. A sadhana yoga, a gente sabe, é orientado com um bom professor para observar isso aí. Então, você acelerar esse processo tomando enteógeno, que abre o Kundalini, aquela energia vital divina que está lá na base da coluna vertebral, no Muladhara Chakra, dá um pulso, ela sobe. Você pode até ter uma experiência divina, mas o que você faz com aqueles impulsos reativos mentais que estão no teu subconsciente, que daqui a pouco vão ser liberados de roldão em vários chakras ao mesmo tempo? Então não foi uma coisa da tua natureza, no tempo, ritmo necessário para você absorvê-los, integrá-los na tua personalidade e espiritualizar o ego, ter uma vida mais serena, consciente, equilibrada. Afinal, a nossa essência sempre viva, sempre bem-aventurada, sempre consciente, que é o nosso ser divino, ele precisa, ou nós precisamos, nos aproximar dessa essência. E esses impulsos, quando liberados a fórceps, no soco, podem causar e causam diversos desequilíbrios no indivíduo, que ele não estava preparado para absorvê-los, interpretá-los, integrá-los à sua atual estrutura de personalidade. Então nós somos uma casa de fundamento tradicional, temos desenvolvimento de Umbanda. Quando o indivíduo pede para entrar na nossa corrente, ele é acolhido com todo carinho, com todo amor, vai ter todo o acompanhamento, o tempo necessário para ele se firmar. Mas em algumas pessoas que é colocado e que a gente fica sabendo, ou eles nos dizem que eles fazem ingestão de tempo em tempo de enteógeno, seja uso recreativo, algum rito ayahuasqueiro, nós
colocamos que não será possível permanecer na nossa corrente tomando enteógeno, que nós temos os fundamentos necessários, os elementos, as liturgias, a egrégora e o amparo espiritual, para que esses mesmos estados de consciência alterados e ampliados que são buscados numa noite através da beberagem do enteógeno, o indivíduo vai poder alcançá-lo no nosso desenvolvimento de Umbanda. E não só isso, seja com orixá ou com guia espiritual, estados alterados que ele compreenda, que ele absorva adequadamente, que ele integre em si mesmo, lhe dando mais paz, bem-aventurança, equilíbrio emocional, mental. Só que isso é um pouquinho demorado. Às vezes o indivíduo fica 3, 4 anos, ali ele se firma com guia espiritual e ele tem experiências mais profundas. Existe um processo de limpeza de cada centro de consciência, de cada chakra. Isso é trabalhado nos ritos, por louvação, por orixá, elementos que nós utilizamos e outros, mas sempre de forma muito consciente. Então, ao nosso ver, dentro da Umbanda que nós praticamos e aprendemos, não, a mediunidade não precisa de enteógeno, a Umbanda não precisa de ayahuasca. Quem precisa é o indivíduo, a pessoa. O guia espiritual, o caboclo de Exu, pai velho, Exu de Umbanda, não precisa de enteógeno. Quem precisa é a pessoa. Então, reflitamos sobre o nosso senso de urgência, a pressa, e qual é a finalidade de eu me vincular a uma casa que usa mediunidade com enteógeno, que se diz de Umbanda, mas não atende pessoas, não tem assistência pública. As pessoas vão para experimentar algo mais, bebem e não se vincula à corrente. Pagam para experimentar um enteógeno que daria um barato, daria uma experiência extrasensória, luzes piscando, outras dimensões, se confunde às vezes com viagem astral, cada um é um ser único, tem uma experiência, mas eu vejo que há uma descaracterização também do que seja Umbanda. Eu uso o nome Umbanda, mas Umbanda sem assistência, sem aconselhamento às pessoas, tocando e bebendo enteógeno, todos numa mesma gira, se confundindo o que é assistência e o que é corpo mediúnico, e pessoas muitas vezes despreparadas para lidar com isso e dar continuidade a essa experiência sem o uso da bebida. Eu vejo que, no meu humilde conceito e com todo respeito às medicinas da floresta, às tradições ancestrais, aborígenes, isto não é Umbanda. E não diminui nenhuma tradição eu afirmar que a Umbanda não precisa de ayahuasca. Eu não estou diminuindo a ayahuasca. Assim como a ayahuasca, na sua origem, tradição, não precisa da Umbanda, porque a ayahuasca, a medicina da floresta, já é uma força. A Umbanda já tem a sua força, a sua estruturação. Então, muito cuidado, meus irmãos. Hoje em dia está tudo tão fácil, tudo tão rápido. Pagou, levou. Pagou, vai lá na chácara, uso recreativo de ayahuasca, aí tem canto, canta para orixá, tem chamada de guia, de caboclo. E o que você faz com tudo isso? Qual é a finalidade? Como você integra essa experiência? Se é mediunidade, ela tem uma conexão, uma expansão da consciência, mas ela é horizontal, ela é posterior, porque nós precisamos nos conectar com os guias espirituais, consciências extracorpóreas. Mas se ela é ayahuasca, ela é vertical, ela é para dentro, ela é mais iógica, no sentido de buscar essa conexão com Deus. Eu não concordo com o uso de qualquer enteógeno, seja na yoga, seja em qualquer tradição mediúnica, a bebida, a absorção, a ingestão de qualquer enteógeno. Na minha escola, na minha vivência, a gente pode chegar nesses estados divinos de consciência, estáticos no sentido de êxtase,
o samadhi. A yoga nos ensina isso aí, a meditação clássica e tradicional ligada a yoga nos ensina isso aí. E mediunidade não precisa de nenhum enteógeno. Quando muito, algumas casas se utilizam de bebida alcoólica para a cura daqueles consulentes, seja na tronqueira ou com uma beberagem mínima, casas com fundamento. Meu muito obrigado, meu respeito a todos, espero ter contribuído com a nossa reflexão sobre esse tema. Mediunidade precisa de enteógeno.